Fala pessoal, meu nome é Felipe Teixeira, eu sou redator do CinemaScope e hoje eu estou aqui para falar sobre duas paixões na minha vida e na vida de muita gente: cinema e futebol. Seja contando a trajetória de jogadores que fizeram história, ou dramatizando a formação de equipes que marcaram época, ou como um mero elemento da narrativa, futebol e cinema já se encontraram diversas vezes. E nesse clima de Copa do Mundo, o CinemaScope escolheu 4 produções sobre futebol de países e estilos diferentes para vocês ficarem de olho. Dá uma olhada aí. A primeira dica é recente, de 2009. Maldito Futebol Clube é uma produção britânica dirigida pelo Tom Hooper, que 2 anos depois venceria o Oscar de melhor direção pelo seu trabalho no filme O Discurso do Rei. I send to every household of my peoples this message. A trama de Maldito Futebol Clube, baseada em fatos reais, tem como protagonista o folclórico técnico Brian Clough, bicampeão da Champions League na década de 70 pelo modesto time Nottingham Forest e considerado até hoje um dos maiores treinadores ingleses. Mas Maldito Futebol Clube pouco aborda os anos de glória de Clough, focando sua trama nos desastrosos 44 dias em que o técnico treinou a equipe do Leeds United. Com a missão de substituir o lendário Don Revie no comando do time, Clough bate de frente com seus jogadores, muda o estilo de jogo da equipe, dá entrevistas pra lá de polêmicas e faz o que bem entende com uma confiança inestimável. Now, let's start off by playing some seven-a-sides. Mr. Revie never made us do that. Well, I'm not Mr. Revie. From now on, I don't want to hear that name again, ever. Next player who mentions it, or what he did or didn't bloody do in the good old days, will spend a week cleaning my boots. Seven-a-sides. Keep it nice and clean. Hey, and sensible, no 50-50s. Right, I'll play myself. You might learn something, Irishman. 251 goals in 274 starts. Like to see Dom fucking Revie do that, hey? Por isso, o carro-chefe do filme é o próprio intérprete de Clough, o sempre ótimo ator Michael Sheen, que dá vida a um personagem carismático e explosivo, mas que também tem suas fragilidades. Outro ponto de destaque da produção são as imagens de arquivo que mostram alguns lances reais de partidas que fazem parte da narrativa. Como atores interpretando os jogadores dentro de campo quase nunca são verdadeiros, a escolha é ótima para tornar o filme ainda mais realista. A segunda produção da lista é toda focada em um dos maiores nomes da história do futebol mundial, Diego Armando Maradona. Dirigido pelo sérvio Emir Kusturica, o documentário Maradona by Kusturica, lançado em 2008, é uma ótima forma de conhecer um pouco mais sobre a vida, a ideologia e o comportamento dessa lenda do futebol argentino. Para mí es un orgullo como argentino poder ir en este tren para repudiar a esta basura humana que es Bush. Por eso quiero que todos los argentinos entiendan de que nosotros vamos por la dignidad, no vamos por violencia ni por nada, sino para defender lo que es nuestro, lo argentino, nada más. O contundente posicionamento político, o vício em cocaína, os golaços feitos ao longo da carreira em clubes como Boca Juniors, Barcelona e Napoli, tudo é apresentado por meio de imagens de arquivo e depoimentos por Kusturica, que não apenas dirige, como aparece em cena constantemente conversando com Maradona e o acompanhando em vários eventos, conferindo à produção um tom mais natural e improvisado. Um dos melhores pontos do documentário é mostrar a gigantesca idolatria que Maradona alcançou entre os hermanos, ao ponto de um grupo de fanáticos pelo ex-jogador criar a surreal Igreja Maradoniana, que existe até hoje e tem alguns dos seus rituais e eventos exibidos no filme. A Iglesia Maradoniana te recibe como um discípulo mais.
Apesar de dentro de campo não ser páreo para o nosso Pelé, o documentário sobre o argentino é superior a qualquer produção já realizada sobre a vida do rei do futebol. E por falar em Pelé, muita gente não sabe que o ex-jogador também já foi astro de cinema ao lado de ninguém menos que Sylvester Stallone numa produção hollywoodiana. Foi em 1981, no filme Fuga para a Vitória, do diretor vencedor do Oscar John Huston. Em uma trama pra lá de mirabolante, esses gigantes do cinema e do futebol vivem prisioneiros de guerra em um campo nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse local, os presos passam o tempo jogando bola e planejando meios de fugir dali, até que um general alemão tem a brilhante ideia de fazer um amistoso entre a seleção alemã e um time formado por prisioneiros dos países aliados. E tem mais, o local da partida é marcada para o verídico Estádio Colombes, na França, que existe até hoje. O incrível desenrolar dessa história culmina em um dos maiores finais de partida de futebol que o cinema já viu, envolvendo um gol de bicicleta, uma cobrança de pênalti e outras reviravoltas. Mas apesar de ser roteiro cheio de conveniências, o filme também consegue passar uma bonita mensagem sobre honra, companheirismo e do esporte como algo capaz de unir pessoas de diversos cantos do mundo. Outros ex-jogadores de verdade fizeram parte do elenco da produção, entre eles o inglês Bob Muir, o argentino Osvaldo Ardiles e o polonês Kazimierz Dejna. Mas obviamente, todos acabam ofuscados pelo talento extravagante de Pelé, que sai entortando todo mundo na histórica partida do filme. Which means that how's that going this? Kobe, after giving me ball here, I do these, go. E quando o assunto é o futebol brasileiro, nenhuma produção nacional reúne de forma tão autêntica todos os principais elementos como o filme Boleiros, Era Uma Vez o Futebol. Lançado em 1998 e escrito e dirigido por Hugo Giorgetti, o longa-metragem apresenta fictícios ex-jogadores reunidos em uma mesa de bar, tomando aquele chopp e relembrando divertidas histórias relacionadas ao futebol. Com uma linguagem descontraída e atuações convincentes, é impossível para o espectador brasileiro não se identificar com os amigos reunidos falando besteiras sobre o esporte que amam. Ficou rolando pra lá, pra cá, dentro do campo, até rolar pra lateral. Ficou fora do campo. O Corinthians estava apanhando. O técnico era o Justrich, lembra? Filho de polonês, tamanho do armário de 4 portas, Corinthians perdendo. Olha, antes que o massagista chegasse no Romeu, o Justrich saiu do banco num pinote, chegou no Romeu, juntou o Romeu com as duas mãos, parecia um saco de batata, e jogou pra dentro do campo. O juiz ladrão, o jogador malandro e mulherengo, a ascensão social dos jogadores e as superstições futebolísticas são alguns dos temas explorados pelo roteiro, que ressalta a nostalgia de homens que já viveram seus tempos de glória dentro das 4 linhas e hoje se esforçam para seguir a vida. Otávio Augusto, Rogério Cardoso, Adriano Stuart, Denise Fraga, Marisa Hort e Cássio Gabus Mendes estrelam o timaço que compõe o elenco do filme, que tem ainda Lima Duarte proclamando a famosa frase que virou um resumo de um dos maiores clássicos do país. Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Mas apesar de emblemática, a frase em destaque também é um infeliz reflexo da representatividade feminina em filmes sobre futebol. Assim como a personagem de Marisa Hort, que não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, em todos os filmes apresentados anteriormente e em muitos outros que nem entraram na lista, as mulheres são relegadas a papéis secundários, vivendo apenas esposas e familiares de jogadores e nunca praticando ou demonstrando conhecimento sobre o esporte. Além disso, são quase inexistentes as produções focadas em atletas mulheres ou equipes formadas por jogadoras, o que também é um claro retrato do machismo no futebol mundial e mais um exemplo de como o futebol feminino, tão vitorioso em nosso país, é desvalorizado por tantos setores da sociedade e da indústria.
Essas foram as dicas do CinemaScope para quem adora um filme, mas também não perde um jogo na TV ou no estádio. E para você, quais outros filmes envolvendo futebol também devem ser vistos? Deixa aí nos comentários. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, considere se tornar nosso patrono. Conheça a campanha de financiamento coletivo recorrente que temos no Apoia-se e principalmente as recompensas destinadas aos apoiadores. O link para saber mais está na descrição.